Centro Educacional Girassóis, primeira série do ensino médio, aula 9. Hello everyone, Teacher Marcela here. Como vocês estão? Todo mundo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os continuous tense, tá? Mais especificamente sobre o present and past continuous, tá? A gente já falou sobre isso em algumas unidades da nossa apostila, seja esse ano ou no ano passado, mas a gente precisa aprofundar essa matéria para os tempos verbais futuros que a gente vai estudar, principalmente os perfects, ok? Então, hoje a gente vai trazer mais alguns exemplos, vamos relembrar um pouco esse tempo. Então, vamos começar relembrando o conceito, tá? The continuous tense shows an action that is, was, or will be in progress at a certain time. The continuous tense is formed with the verb to be plus ing form of the verb. Então, o tempo contínuo, né? Essa forma verbal contínua nos mostra uma ação que está, esteve ou estará em progresso em algum momento, tá? Em um determinado momento. Ele é formado, essa construção é formada com o verbo be mais o ing, tá? Aonde a gente vai conseguir distinguir se a gente está falando de present, past ou future? Através do verbo to be, ok? O ing, ele dá o continuous, mas se a gente vai saber se ele é present, past ou future, vai depender do verbo to be. Então, the present continuous can be used to show an action which is happening at the time of speaking. Então, o present continuous, ele é usado para mostrar, né, uma ação que está acontecendo no momento em que você está falando. Então, I am teaching. Eu estou dando aula. O exemplo que a gente tem aí, I am having dinner at the moment. Eu estou jantando neste momento, ok? Então, é uma ação que está acontecendo no momento em que eu estou falando. Já no past continuous, a gente tem, né? Eu não posso estar fazendo alguma coisa nesse momento e ser passado. Então, vamos à definição. He can be used to show an action which was happening in the past. It is important to remember that the past continuous is usually used to show an action which was happening when another action, which is usually shorter, happened at the same time, stopped the continuous action, or started after the continuous action. Então, o past continuous, ele é usado para mostrar uma ação que estava acontecendo no passado, tá? Ué, mas estava acontecendo no passado, já acabou. Ok, mas é importante a gente lembrar que ele é usado, né, para descrever que uma ação estava acontecendo quando outra ação, que normalmente é menor ou a interrompeu, né, aconteceu ao mesmo tempo, tá? Ou interrompeu ou aconteceu em paralelo com a ação primeira que estava acontecendo, tá? Então, exemplo. I was having dinner when Sarah called me. Então, eu estava jantando, ou seja, eu estava jantando no passado, when Sarah called me, quando a Sarah me ligou. As duas ações no passado, mas uma estava ocorrendo quando a outra ocorreu, tá? Outro exemplo, I was walking along the beach when it started raining. Eu estava caminhando pela praia
quando começou a chover, tá? Então, uma coisa aconteceu enquanto outra estava acontecendo, tá? Hoje nós não vamos falar do future, mas eu trouxe só para vocês entenderem o conceito. Então, the future continuous is used to show that an action will be happening at a time in the future. Então, ele é usado para mostrar que uma ação estará acontecendo no futuro, tá? Exemplo, I will be having dinner at my parents' house tomorrow. Eu estarei jantando na casa dos meus pais amanhã, ok? Vamos a mais alguns exemplos. Então, aqui falando especificamente do present continuous, em cima a gente tem as três formas, ali representados pelo sinal de positivo, negativo e interrogativo, né? Então, a forma afirmativa construída através do sujeito mais o verbo to be mais o verbo acrescido do ing. A forma negativa, sujeito mais verbo to be acrescido do not, né? Mais o verbo com o ing. E na interrogative form, o verbo to be vem para frente, depois o sujeito mais o verbo com o ing. Ok? Essa é a forma de construção. E aqui estão os usos dela, desse tense form, né? Então, to describe something which is happening at the exact moment of speech. É para descrever uma ação que esteja acontecendo no exato momento em que falamos. To describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. Para descrever uma ação que está em curso, que está acontecendo no momento atual, mas não no exato momento em que se está falando, né? Por exemplo, John is working in London. John está trabalhando em Londres. Não significa que ele esteja trabalhando agora, nesse exato momento, mas no tempo presente, o emprego dele atual é em London, tá? To describe an event planned in the future. Para descrever um evento planejado, tá? Um evento que sempre ocorre, mas no futuro. Na verdade, I am taking my French class on Tuesday. Eu estou tendo aulas de francês às terças-feiras. Na verdade, é a terça-feira dessa semana e todas as terças-feiras, tá? To describe a temporary situation. Para descrever uma situação temporária. I am staying with a friend for a few days. Eu estou ficando na casa de um amigo por alguns dias. To emphasize the frequency of an action. Para enfatizar a frequência de uma ação. That child is always crying for no good reason. Essa criança está sempre chorando sem um bom motivo, sem algum motivo. To describe a changing situation. Para descrever uma situação que está se modificando. Her health is improving by leaps and bounds. Essa é uma expressão, tá? Que quer dizer que a saúde dela está melhorando aos trancos e barrancos, ok? Agora o past continuous. Novamente, a forma, né, que é feita através do sujeito mais o verbo to be no passado, mais o verbo acrescido de ing, tá? Aqui tem um remember. Usually, stative verbs are not used in the progressive form. O continuous também pode ser chamado de progressive, tá? Então, stative verbs, a gente vai falar daqui a pouco, mas são verbos estáticos e não verbos dinâmicos, tá? Qual os usos? Interrupt action in the past. They were waiting for the train when I spoke to them. Past habit. My mom was always complaining about my room when she got there.
parallel actions. Então, ações que aconteceram em paralelo, né? I was studying while my brother was watching TV. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo no passado. Eu estava estudando enquanto meu irmão estava vendo televisão. Specific time as an interruption. Last night at 6 p.m. I was sitting dinner. Ontem à noite, às 6 da noite, eu estava jantando. A series of parallel actions. Várias ações em paralelo acontecendo no passado. When I came to the school bell was ringing. Many students were running towards the garden. Teachers were going out from classrooms. Então, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Enquanto eu estava chegando, o sino estava tocando, vários alunos correndo pelos jardins, através dos jardins, os professores estavam saindo da sala de aula. Então, várias coisas acontecendo juntas. To emphasis of length of actions. I was working in the garden all day. She was preparing the meal all the morning. Então, aqui para enfatizar a duração, o comprimento de uma ação, né? Story background. While I was driving to work yesterday, enquanto eu estava dirigindo para o trabalho ontem, e arrangement in the past. I was upset because I was leaving this place that morning. Então, eu estava chateado porque eu estava deixando esse lugar essa manhã, tá? Então, para demonstrar alguma coisa que aconteceu no passado. Aqui estão os stative verbs, tá? É um verbo estático, é o que descreve uma ação de estado ou de ser. Ele não é um verbo dinâmico. Verbos dinâmicos descrevem ação. Então, verbos de sentimentos, sentidos, possessão, pensamentos e opiniões, custos, medidas. Esses verbos, eles não são verbos de ação, eles são verbos estáticos para a língua inglesa, ok? Então, eu trouxe alguns exercícios para vocês efetuarem e a gente corrige na próxima aula. Aqui a gente tem um exercício de present continuous que vocês vão, no primeiro, who is who? Vocês vão ver cada ação que está se desenrolando e olhar pelas figuras e me dizer quem está fazendo isso. Na de baixo, né? Na do meio. What are they doing? O que eles estão fazendo? Então, vai ver o nome da pessoa, olhar para a figura e escrever o que essas pessoas estão fazendo usando o present continuous. E na terceira, responder as perguntas. Então, por exemplo, is Laura running? Vão procurar a Laura, vão ver o que ela está fazendo e dizer yes, she is running ou no, she isn't running. Ok? E aqui o past continuous, complete the sentences and match them to the pictures. O verbo principal está entre parênteses. Vocês vão completar a sentença usando o verbo e fazendo a ligação dele com as figuras. Prestem atenção no verbo, prestem atenção nas ações que estão sendo praticadas ou que estavam, né? Porque aqui no caso a gente está falando de passado, lembrem-se disso. Aqui é para usar o past continuous. Então, aqui vocês vão olhar o verbo de acordo com a ação que estava sendo realizada no passado e responder os espaços em branco, preencher os espaços em branco. Então é isso, pessoal. Sei que a aula de hoje ficou um pouquinho longa, mas tem bastante informação para vocês. Espero que vocês consigam fazer os exercícios sem nenhum problema, ok?
Muito obrigada, por hoje é só. See you soon, bye bye.